Olá pessoal, tudo bem? Seguindo então a nossa metodologia, nós primeiro vamos estudar como fazer a divisão de circuitos para depois nós colocarmos isso em prática dentro da nossa planilha e respectivamente depois dentro do nosso Revit elétrico. Pessoal, como fazer a divisão de circuitos? Primeiramente, o que é um circuito? Vamos entender a lógica de um projeto elétrico. Existe uma concessionária na sua região. Essa concessionária ela vai fornecer a energia elétrica pelo sistema elétrico dela de distribuição até a sua edificação. Ela vai passar por um medidor, depois do medidor ela vai ter um ramal predial até chegar no seu quadro de distribuição da sua residência. Dentro do quadro de distribuição da sua residência vai ter vários disjuntores, tanto disjuntores monofásicos como bifásicos, depende da tensão, se for uma tensão 127 ou 220, tá? Mas o que acontece de fato é que desse disjuntor vai sair uma ou duas fases, e essa fase ela vai alimentar os aparelhos elétricos dentro da sua edificação. Caso, se for um aparelho de uso específico, pessoal, uma tomada de uso específico no caso, então vai ser uma fase destinada apenas para alimentar aquela tomada de uso específico. Mas para os casos, pessoal, que não for uma tomada de uso específico, for uma tomada de uso geral, ou um interruptor, um ponto de luz, o que acontece? Não é necessário que você coloque, por exemplo, uma tomada de uso geral com apenas uma fase para alimentar uma única tomada de uso geral. O mais comum, pessoal, é você pegar o circuito, uma fase, e com uma única fase alimentar vários pontos, tá? Mas você não pode, por exemplo, pegar um disjuntor, desse disjuntor sair uma fase e sair alimentando vários pontos assim de forma aleatória, de forma errônea, né? Vários pontos de tomada ou ponto de luz, tá? Você não pode fazer isso, tem um limite, tem um critério. E nesse caso, nesse vídeo que nós vamos aprender então a como de fazer a divisão de circuitos. Primeiramente, pessoal, para a gente fazer a divisão de circuitos, nós temos que atentar para os critérios da NBR 5410, o que ela tem a nos dizer, os critérios que ela tem a nos dizer, aquilo que realmente importa, que nós vamos realmente utilizar no projeto elétrico aqui no nosso curso. Eu já separei aqui no nosso e-book, tá? Tem uma parte teórica e tem um exemplo que nós vamos botar em prática já já. Primeiramente, pessoal, a 5410 ela diz o quê? Que a instalação ela deve ser dividida em tanto circuitos quanto necessários, tá? O que isso quer dizer? Que existem situações em que um ambiente ele vai demandar uma corrente maior do que o limite permitido, tá? De corrente para um circuito. Então, nesse caso, você vai ter que colocar dentro do mesmo ambiente dois ou mais circuitos, tá? Então, tem pessoas que acham errado. Poxa, para um único ambiente, digamos, é muito comum isso acontecer em cozinha, tá? É muito comum em cozinhas acontecerem de você ter que colocar dois circuitos para alimentar um único ambiente. Tem pessoas que pensam, poxa, mas dois circuitos para um ambiente só, não é muita coisa? Pessoal, na verdade não é, tá? Isso é critério da NBR, isso é critério de segurança. E ela fala que se for necessário que você coloque dois ou mais circuitos para o mesmo ambiente ou para vários ambientes, tá? Você pode colocar, a NBR ela fala que você pode dividir em tantos circuitos quanto necessário, tá? Mas você também não pode chegar e fazendo o quê? Colocando um circuito para cada ponto de tomada ou para cada ponto de luz, tá? Isso aí vai elevar muito o preço do seu projeto elétrico, tanto no projeto elétrico quanto na execução lá do projeto elétrico, tá? Porque vai ter muita fiação, muito disjuntor, muito material para ser executado, tá? Então você tem que pensar da forma correta. Você não pode colocar nem muito nem pouco. Você tem um critério que você tem que seguir, tá? Outro detalhe é o seguinte, pessoal, que a NBR vai falar para nós, que todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Daqui, desse ponto, dessa afirmação da NBR 5410, nós podemos tirar duas conclusões. Que todo aparelho que tenha uma corrente superior a 10 amperes, ele vai fazer parte de um circuito específico para uma tomada de uso específico, tá? E outra coisa que podemos concluir a partir disso é que todo circuito ele tem que ter no máximo uma corrente, tem que alimentar no máximo uma corrente somando todos os aparelhos, né, que vão ser alimentados, todos os pontos de tomada, tem que ser no máximo uma corrente com uma potência de 1.200 watts de potência. Porque se você pegar aqui, pessoal, você pega a calculadora, aqui a NBR fala que a corrente nominal, se for superior a 10 amperes, deve constituir circuito independente. Se você for pegar, então, no caso aqui, pessoal, se vocês lembrarem,
a equação que a gente viu nos videoaulas anteriores, a equação dizia que a potência é o produto da tensão pela corrente. Se você pegar a tensão de trabalho de uma tomada de uso geral, que é 127, e multiplicar por uma corrente de 10 amperes, você vai ter 1.270 watts de potência, tá? Por questão de segurança, pessoal, devido à tensão na rede, ela não ser sempre 127, ela tem uma certa variação, então nós consideramos dentro do projeto elétrico, memorize isso, pessoal, que todo circuito, somando todas as tomadas que ele for alimentar, todos os pontos de alimentação, ele não deve passar de 1.200 watts de potência, tá? Então a gente considera isso que não 1.270, a gente considera 1.200 watts de potência. O que acontece? Por exemplo, se a gente for na nossa planilha de cálculo, perceba que aqui nessa coluna de potência real de tomada de uso geral, em VA, tem uma parte aqui que tá em vermelho. O que significa esse vermelho, pessoal? Eu coloquei para minha planilha reconhecer automaticamente toda a somatória de potência de tomadas aqui que seja superior a 1.300 VA de potência, porque se você pegar aqui, pessoal, novamente calculadora, se você pegar 1.200 watts de potência, que eu acabei de falar para vocês, e converter isso para VA, que a gente trabalha dentro do projeto elétrico, que dividindo isso aqui por 0,92, você vai achar 1.304 VA. E a gente considera 1.300, tá? Ou seja, se toda vez que eu for definir a quantidade, e essa quantidade equivaler a uma somatória que ultrapasse 1.300 VA de potência, então automaticamente a planilha vai colocar um vermelho aqui. Se aparecer vermelho, pessoal, significa o quê? Que para esse ambiente, no caso aqui dessa cozinha, vai ter que ter pelo menos 2 circuitos para alimentar, porque até 1.300 VA, uma única fase, um único circuito alimenta, mas como tem mais de 1.300, tem 1.900, está passando ali 600 VA de potência, então vai ser 2 fases. Uma fase vai alimentar uma parte dessa potência e a outra fase vai alimentar a outra parte da potência, tá? Se a gente voltar aqui no nosso e-book, outro ponto aqui, pessoal, é que a nosso e-book vai dizer, no caso a NBR 5410 vai nos dizer que existe ambientes cômodos dentro da nossa edificação que eles devem ser alimentados exclusivamente por circuitos específicos, tá? Eles vão ter alimentação exclusivas. Por exemplo, se for trabalhar com cozinha, copas cozinhas, área de serviço, lavanderias, eu também considero um local específico para essa situação, salas de estar, porque salas de estar geralmente tem televisão, tem aparelho de som e outros equipamentos de alta potência. Então eu considero que esses ambientes aqui que demandam cozinha, tem geladeira, fogão elétrico, né, micro-ondas, tem muito aparelho que demanda potência. A área de serviço e lavanderia também tem muita lavadora e máquinas que demandam muita potência, né? Então, nesse caso, esses ambientes aqui, a NBR fala que eles devem ser alimentados por circuitos exclusivos, tá? Outro detalhe os circuitos terminais, eles devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos para pontos de iluminação e para pontos de tomada. Ou seja, pessoal, se você tem uma fase, essa fase ela pode sim alimentar uma tomada e ao mesmo tempo ela pode alimentar um ponto de luz, tá? Mas o primeiro critério que a NBR diz é que de preferência você separe o que é ponto de força, o que é ponto de tomada, e separe o que é ponto de luz, potência de luz, tá? Se uma fase estiver, no caso, alimentando uma tomada, então essa fase não pode alimentar ponto de luz, tá? Você separa na hora os circuitos, o que é luz e o que é tomada, tá? Aqui, pessoal, temos mais um exemplo, o exemplo 05. Em videoaulas anteriores, o que a gente fez? A gente calculou o exemplo 3, quando a gente foi aprender ali a definir a potência, a calcular a quantidade, definir potência das pontos de tomadas. A gente fez esse exemplo aqui dentro do e-book, tá? O resultado que a gente fez, que a gente achou lá atrás, foi de 2.000 VA, que equivale a 3 tomadas de 600 mais 2 de 100, tá? O que acontece, pessoal? Imagine agora que você quer pegar esses 2.000 VA e a partir dessa potência definir quantos circuitos você necessário para alimentar 2.000 VA. Se você pegar 2.000 VA e converter para watts, tá? Considerando o fator de potência 0,92, você vai achar em watts 1.840 watts, tá? Ou seja, 2.000 VA equivale
a 1840 watts de potência, considerando o fator de potência 0,92. Bom, sabendo também que cozinha é um ambiente que deve ser alimentado por um circuito exclusivo e que a tensão é 127 volts, pessoal, e que também todo circuito deve alimentar no máximo 1.200 watts de potência, porque seria o produto de 127 vezes 10, ali daria um valor aproximadamente 1.270, mas nós consideramos 1.200 watts de potência. Então o que você faz? Para você definir a quantidade de circuitos que vão precisar para certa situação, o que você faz? Você pega a potência total, né, que é a somatória de todos os pontos, você soma, acha a potência total e divide por 1.200, que é 1.200, o que seria 1.200? 1.200 é a potência máxima que todo circuito deve alimentar. Se você pegar esse resultado, 1.840, divide por 1.200, você acha 1,53, arredondando para o próximo valor superior, porque não existe 1,53 circuitos, né? Você arredonda para o próximo valor superior e você acha 2 circuitos. No caso, vão ser 2 circuitos para alimentar essa potência de 1.840. Aí você tem que, no caso, raciocinar e pensar, pessoal, como dividir isso, né? Como nós temos 2 circuitos, uma forma sábia, uma forma adequada de dividir essa potência entre 2 fases seria o quê? Para a fase número 1, você pegar 2 tomadas de 600, e para a fase número 2, que seria o outro circuito, você pega a outra tomada de 600 e as duas de 100. Aí você teria o circuito 1 com 1.200 VA de potência, que equivale a 1.104 watts, e o circuito 2, 800 VA de potência, que equivale a 736 watts de potência, tá, pessoal? Então, pessoal, nesse vídeo aula é isso. Se você ainda não entendeu, não se preocupe. Como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, se você não aprende aqui na metodologia, na parte teórica, você aprende na prática, tá? Então, não se preocupe no próximo vídeo, quando a gente for colocar isso em prática dentro da nossa planilha do Excel, eu irei recapitular, irei refazer com vocês os cálculos lá para vocês ficarem bem craques nisso. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.